Tem um especial aqui no UOL Esporte sobre a Leila Pereira. Leila Pereira, a cartola celebridade do Palmeiras, um material vasto com entrevistas com ela, com pessoas ligadas a ela, contando como é a Leila Pereira. Cartola celebridade, Leila descarta terapia e se vê em casa no futebol. É um material muito caprichado, feito pela Beatriz Cesarini, pela Thalita Vespa e pelo Danilo Lavieri. Lembrando que hoje tem Botafogo e Palmeiras no Rio de Janeiro e a Leila Pereira não vai a este jogo por questões de segurança. Eu só deixo o recado para todo mundo ler esse material especial sobre a Leila Pereira, que é bem legal mesmo, sobre ela, cartola, pessoa e tal, é bem denso, bem profundo. E ela não vai ao jogo, não vai por questões de segurança, tá tendo uma treta forte, Textor, Leila, Botafogo, Palmeiras, e eles se enfrentam hoje lá no Engenhão, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Pois é, Tirone, recomendo muito esse material. Sei o quanto os nossos repórteres trabalharam duro aí para levantar informações, conversaram com diversas fontes para construir esse perfil da Leila. Escrevi também lá a minha coluna de hoje, aqui nesse dia da Leila Pereira no UOL, falando um pouco a minha opinião sobre ela, né, a importância que ela tem hoje no futebol, né, e assim, o quanto ela conseguiu construir um perfil, talvez se tornando a dirigente mais reconhecida e conhecida do futebol brasileiro, né? Sem passar pano para ninguém, e entendendo que ela tem muitos defeitos e muitas coisas a gente a questionar, assim como os cartolas homens também, mas certamente por muito dessa relação entre ela e o Textor construiu-se uma rivalidade dentro e fora de campo, né? Palmeiras e Botafogo, que não tinham esse histórico recente, né? Desde aquela virada, desde o 4-3 lá no Newton Santos, acabaram construindo essa rivalidade e agora tem o primeiro confronto de três que vão fazer num espaço aí de pouco mais de um mês e que vai ser muito interessante para ver qual vai ser a tônica, né, dessa dentro e fora de campo dessa nova rivalidade entre as duas equipes. O Botafogo tem a vantagem, obviamente, de jogar na sua casa, onde é muito forte, vem fazendo um campeonato muito sólido, e o Palmeiras passa a ter a possibilidade de usar os seus reforços, né? Imagino que devam começar no banco, né? Essa é a apuração por enquanto, mas o Palmeiras hoje tem muitos recursos, né? Botafogo também se reforçando na janela. Vai ser interessante ver, porque é o primeiro desses três confrontos, o primeiro aí antes, né, do embate na Libertadores, e o primeiro em que a gente começa a ter uma ideia do que vão ser esses dois times na segunda metade do ano, com todo o investimento que fizeram, inclusive acho que pensando nesse confronto direto, né? Precisaram, aí é muito importante para a Leila e é muito importante para o Textor, derrotar um ao outro, né? Então, acho que é um jogo bem interessante. O Botafogo tem aí a ausência do Eduardo, a gente imagina que vai jogar o Savarino, e o Palmeiras deve jogar, né, praticamente com a sua força máxima, à exceção do Richard Rios, que ainda está descansando depois da Copa América, mas já com o Felipe Anderson no banco, né, a gente imaginando como é que ele vai jogar, né, como que o Abel vai adaptá-lo na equipe, com toda a versatilidade que ele fez questão de deixar claro já na sua coletiva de apresentação. Então, é um duelo muito interessante, não só porque são os dois times que estão na liderança do campeonato e o Flamengo não joga, né, nessa rodada, então pode se estabelecer ali uma liderança isolada a partir do jogo de hoje, mas também por conta dessa rivalidade aí que hoje tem vários fatores, inclusive esse embate entre dois cartolas que até pouquíssimo tempo atrás não tinham nenhum envolvimento com o futebol brasileiro, né? E de repente são duas das figuras mais conhecidas, amadas e odiadas por muitos. Então, recomendo demais a leitura do perfil. Quem quiser dar um pulinho lá na coluna também para saber um pouco mais da minha opinião sobre a Leila, mas eu acho uma pena, né, que ela não esteja lá e, enfim, que essas questões de rivalidade respinguem para fora do campo com, né, questões de segurança, mas acho que de qualquer forma vai ser o grande jogo da rodada e o jogo que vai definir o líder do Campeonato Brasileiro por, né, pelo menos mais uma rodada, já que, como eu falei, o Flamengo não joga. Eu vou passar a bola para o Casagrande, mas antes eu queria
fazer mais uma pergunta para você, Alicia. Aliás, antes recomendo também muito a leitura, tem coisas muito legais, o começo ali é muito legal, né, quando teve uma reunião sobre direitos de TV e alguém falou: "Não, e se a gente mudasse não sei o quê, porque é pra ganhar o dinheiro antes", a Leila falou: "Não, não vou mudar não, eu vou manter como é que tá e assim vai ser". Acabou a reunião, tá todo mundo foi atrás dela e tudo certo, mas tem muitas outras passagens interessantes sobre a Leila. Eu vou passar a bola para o Casagrande, mas antes eu queria ouvir de você, Alicia. E eu vou tomar muito cuidado com aquilo que eu vou falar, porque estou falando de segurança. A Leila não vai ao jogo hoje, alegadamente por uma questão de segurança. Ela tem todo o direito e de se precaver contra essas questões. A minha pergunta é: o ato dela não ir também não é um ato de forma estratégica? O que eu quero dizer? Se a Leila quisesse ir, ela levava lá 500 seguranças e ia com toda tal segurança, nada ia acontecer com ela. Mas ela não vai. E deixa muito claro: eu não vou por questões de segurança. Não tem aí uma coisa estratégica que também faz parte de como é a Leila Pereira? Dado que ela tem esse entreveiro com o Textor aberto, né, esse entreveiro aberto com o Textor. E vou repetir só para deixar claro: não estou achando que ela tem que ir de peito aberto e encarar a torcida do Botafogo. Mas se ela quisesse de fato ir, ela iria. Como, por exemplo, quando tem jogos na Neoquímica Arena e o Vessone, que é meu companheiro lá na Band, fala: ela vai e leva 50 seguranças, um ônibus inteiro de segurança, e vai lá e beleza. Então, o que eu quero dizer, não tem também um ato estratégico da Leila ao não ir no jogo hoje? Tirone, eu não vou responder especificamente em relação ao jogo de hoje, porque eu não tenho detalhes do tipo de avaliação que foi feita para ela tomar essa decisão, né? Então, sempre nesses casos não tem necessariamente a ver com a medida da rivalidade, até porque a gente sabe que a Leila muitas vezes é tietada por torcida adversária, né? Ela realmente Verdade. chegou nesse ponto de ser dirigente celebridade, de, né, tia Leila, compra o meu time, vem para cá, né? Queria que você fosse presidente do meu clube. Não acho que há isso com o Botafogo, pela rivalidade que se criou e pela relação com o Textor, mas eu não sei o que foi avaliado especificamente em relação a essa partida, né? Podem ter ameaças específicas, eu não sei. O que eu posso dizer é que a Leila é uma pessoa estratégica. Né? E acho que o que incomoda muita gente na figura da Leila é que ela é capaz de jogar esse jogo pelas regras que estão postas. Né? Muita gente quer avaliá-la e olha para ela querendo usar uma medida diferente pelo fato de ser mulher e ela ser a única mulher na elite do futebol brasileiro, e ela não está nem aí. Né? Ela entendeu quais são as regras do jogo e ela passou, inclusive, a defender a pauta de gênero, coisa que ela não fazia no começo, e fazer isso de maneira muito estratégica e muito inteligente. Né? Quando ela fala com aquela voz suave, assim, eu não entendo porque eles são tão histéricos, porque eles estão tão nervosos. E aí ela consegue assim trazer muita gente, né, para o seu lado. Ela consegue fazer isso de uma maneira muito inteligente. Então pode ser que seja uma maneira de colocar isso, dizer não me sinto segura, olha o que o John Textor fez? Pode, não sei se é o caso, né? E acho que questões de segurança são muito sérias para a gente especular. De todo modo, acho, né, uma tristeza que, se for de fato por uma questão de segurança, que isso esteja presente, né? Que a gente não tenha civilidade suficiente para que cartolas possam assistir as partidas das suas equipes com tranquilidade. Mas vou dizer de novo, leiam o perfil da Leila, porque ela é uma figura única no futebol e não é só pelo fato de ser mulher. Né? Ela é uma mulher, uma empresária bilionária muito bem sucedida, que sofre todas as consequências de ser a única mulher nesse espaço, mas consegue fazer isso com muita força e com muito sucesso. Né? E acho que a presença e o sucesso da Leila à frente do Palmeiras tornam, né, a ausência de mulheres cada vez mais inaceitável. Fica cada vez mais difícil alguém argumentar a favor da nossa ausência quando tem uma pessoa do nível de sucesso conquistado pela Leila à frente de um dos maiores clubes do futebol brasileiro hoje. Então, acho, de novo, uma pena, não vou especular sobre a questão da segurança, mas ela, sem dúvida, é uma mulher estratégica que toma decisões muito bem pensadas e que tem funcionado bastante ao seu favor. Não à toa ela é, né, candidata
favoritíssima absoluta à reeleição no Palmeiras, que, né, tem uma campanha fantástica desde que ela chegou ao clube, não por causa dela exclusivamente, mas também pela sua gestão aí à frente do Palmeiras. Casão, você outro dia eu ouvi da sua boca dizendo a Leila é o melhor dirigente do futebol brasileiro. E hoje ela não estará lá no jogo contra o Botafogo, mas que jogaço teremos em potencial no estádio do Botafogo nessa quarta-feira, né? O jogo mais importante da rodada, sem dúvida. Então, primeiro, eu também escrevi um texto sobre a Leila para o mesmo projeto que a Alicia participou e gravei um vídeo também. Tem um vídeo e tem um texto. Eu queria só falar uma coisa sobre o John Textor. O John Textor é o dirigente mais nocivo que tem no futebol brasileiro. E não só para o futebol brasileiro. Porque as atitudes dele, ele não respeita os brasileiros, ele não respeita a gente. Ele não respeita a justiça brasileira. Ele não respeita as decisões do STJD. Ele insinuou que os juízes do STJD são palmeirenses. Ele acha a gente tão inferior a ele que ele foi para os Estados Unidos para querer processar a Leila, porque ele não aceitou o resultado dos juízes aqui do STJD. Ele não aceitou, porque é Brasil. Pô, eu queria ver se fosse na Inglaterra, se ele ia fazer a mesma coisa com alguém lá da justiça esportiva inglesa e ir nos Estados Unidos para processar alguém de lá, ou da Espanha, ou da Itália, sabe? Ou da Dinamarca, Noruega, lugar que fosse qual país europeu. Não, mas como é Brasil, terceiro mundo, ele passa por cima de tudo que acontece aqui no Brasil. Talvez o John Textor tenha descoberto que não tinha macacos nas grandes cidades, nas grandes capitais do Brasil, quando ele veio para cá. E talvez também foi aqui que ele soube que Brasília é a capital do Brasil e não Buenos Aires. Porque ele tem esse tipo de personalidade. Ele tem esse tipo de visão do Brasil. Ele mostra isso com as suas atitudes. Ele desrespeita. E outra coisa, ele é tão nocivo que ele criou essa situação para a Leila. Ele criou isso. Provas ridículas consideradas pelo STJD, daquelas acusações de manipulação de resultado, provas que foram ridículas. Eu não sei por que o STJD está demorando para dar uma punição enorme para esse cara, porque ele criou uma situação muito hostil para a Leila Pereira. Ele criou. Ele acusa manipulação de resultados em 2 campeonatos, no bicampeonato do Botafogo, do Palmeiras. Ele não cita uma vez as viradas que o Botafogo tomou ano passado para perder o campeonato. Esse cara é nocivo para o futebol brasileiro, e não só para ele, para o próprio Brasil. Ele se acha superior a tudo que existe aqui. Ele nos considera gente inferior a ele. Isso é nítido. Tá? Esse é o primeiro ponto do texto. Em relação ao jogo, é um jogaço mesmo. O Botafogo está muito melhor que o ano passado, esse ano. É uma equipe vacinada ao fracasso, né? Vacinada à tragédia, vacinada às viradas que tomou o ano passado. Hoje está lá em cima sem disparar, está tudo junto ali. Então é muito mais confiável o time do Botafogo hoje do que era aquele. Né? Nós não sabíamos disso. Nós só fomos saber que aquele time não era confiável depois que ele perdeu. Porque enquanto ele ganhava 15 pontos na frente, não teve ninguém assim que realmente conheça de futebol que poderia dizer que desconfiava do time do Botafogo. Estava 15 pontos na frente, a tendência é assim, mesmo que caísse de rendimento, era impossível tirar 15 pontos. Não foi impossível. O Palmeiras tirou e foi campeão, o Grêmio tirou e foi vice-campeão. Então, mas esse ano não. É uma equipe mais consistente, com um treinador muito bom, mas vai enfrentar, na minha opinião, a equipe mais competitiva da América do Sul. Vai enfrentar uma equipe sólida, uma equipe que não é bicampeã brasileira à toa, não é tricampeã paulista à toa e não ganhou 2 Libertadores em 4 anos à toa. Tem o melhor treinador que trabalha na América do Sul, que é o Abel Ferreira. Inclusive, o Abel Ferreira devia ser o treinador da seleção brasileira desde quando o Tite saiu, mas a teimosia e a inveja dos treinadores brasileiros de não aceitarem um treinador estrangeiro lá, porque vão se sentir diminuídos, mas eles são inferiores hoje. Né? E também dos ex-jogadores que ficam girando a CBF, que querem treinadores que eles possam ter influência, que eles possam ter trânsito livre lá.
E eu acho, e eles também acham, que se o Abel entrar, a coisa vai ser mais séria. Não vai ter patota, não vai ter panela, não vai ter trânsito livre. Então ninguém quer que o Abel chegue à CBF. Então é isso, é o grande confronto de um time muito mais confiável que o ano passado, que é o Botafogo, mas contra a equipe mais competitiva do campeonato, da América do Sul, aliás, que é o Palmeiras, o Abel Ferreira. Outra coisa, a presença do Felipe Anderson, eu acho que diminui o espaço do Dudu. Porque o Felipe Anderson, ele mesmo já falou, e é verdade, que eu acompanho o Felipe Anderson há muito tempo, ele pode jogar de 9, ele pode jogar aberto na esquerda, ele pode jogar aberto na direita, ele pode jogar com aquele 10 que cria jogadas, ele pode jogar junto com o Rafael Veiga, os dois criando jogadas. Então eu acho que a primeira opção do meio para frente virou o Felipe Anderson. Muito bem. Isso enquanto ele estiver no banco. Né? Claro. Porque eu acho que em pouco tempo ele vai arrumar um lugar dentro do time titular do Palmeiras. E é o grande reencontro. Não, só dizer que assim, é o reencontro, a volta, né, ao Nilton Santos, depois daquele grande jogo do Campeonato Brasileiro, onde descobrimos o verdadeiro John Textor. Né? É o aniversário aí, a volta do Palmeiras, porque foi ali que ele começou, né? This is effing corruption, né? E aí invadiu o campo, que ele achou, vestiu essa fantasia de cartola dos anos 90, que não coube direitinho nele, porque não é um papel que ele faz bem. Então, esse primeiro encontro lá no Nilton Santos entre os dois, desde aquela virada que marcou tanta coisa para Botafogo e para Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Só mais uma coisinha, Tironi. Esse dirigente dos anos 90, Alicia, no Brasil, porque ele tem time na Inglaterra que também é ruim, é fraco, e tem o time na França que quase caiu ano passado e ele não invadiu nenhum estádio, e ele também não colocou dúvida em nenhum time que foi campeão lá de manipulação de resultado. Ele veio fazer isso aqui. Porque exatamente. O Brasil é país de terceiro mundo. O Brasil é país de terceiro mundo, tem macacos andando pelas cidades, grandes capitais, e a nossa capital é Buenos Aires. Pois é aquele estereótipo gringo sobre o Brasil.